Então, pessoal, seguindo aquela ordem cronológica que eu falei com vocês na primeira sala, aqui a gente tem referências do Mineirão antigo, antes da reforma. Vocês vão ver aqui que o museu ele é bem marcado entre era pré-reforma e pós-reforma da Copa do Mundo. Aqui, por exemplo, a gente tem uma maquete do Mineirão antes da reforma da Copa do Mundo. Então, o que dá para a gente perceber aqui nessa maquete que já não existe mais no novo Mineirão? Aqui tem a pista de atletismo, que dava a volta no campo. Tinha a geral também, que era um setor mais popular, onde as pessoas assistiam aos jogos em pé, por ser no mesmo nível do campo. A cobertura, ela não era tão fechada como é hoje em dia, justamente por causa dessas características de estádio, da arquibancada ser um pouco mais afastada do campo em relação ao que é hoje em dia. E essa parte externa aqui, que era onde era o estacionamento, onde as pessoas, assim como é na esplanada hoje em dia, costumavam usar para lazer. Então tinha muita gente que usava ali para soltar papagaio, crianças, né, brincando de soltar papagaio. Tinha muita gente andando de bicicleta, fazendo caminhada ao redor do estádio. Então, ainda assim, era um lugar para lazer que as pessoas usavam. E aí eu gosto de mostrar aqui aonde que o Mineirão foi construído, nessa foto. Aqui, ao redor do estádio, é a Universidade Federal. Então, o terreno onde foi construído o estádio foi uma seção da Universidade Federal de Minas Gerais para a construção do estádio, mesmo porque, imagine só, um estádio para 100 mil pessoas, construído próximo ao centro, não tinha muito espaço. Aqui dá para ver a região do centro da cidade, com uma quantidade maior de prédios, mais afastado da região da Pampulha. E o Mineirão, ele ajudou a desenvolver essa região da Pampulha, que até então era uma região onde tinha muitos sítios. As pessoas moravam no centro da cidade e passavam os finais de semana aqui na região da Pampulha. Dá para perceber também que a Avenida Carlos Luz ela foi construída por causa do Mineirão como uma alternativa aí de ligar o estádio ao centro da cidade, porque imagina só, a gente só tinha uma única via, a Antônio Carlos, para trazer 100 mil pessoas para cá, para a região da Pampulha, então a gente precisava de vias alternativas para chegar aqui no estádio também. E nessa sala, seguindo ali a ordem de construção e inauguração do estádio, a gente tem algumas fotos do dia da inauguração. Eu gosto de parar nessa foto aqui porque ela mostra que as pessoas não iam com a identificação do time. Era uma coisa que não era tão comum assim. Começou a se tornar comum com os patrocinadores na década de 80. E aí as lojas começaram a comercializar essas camisas, mas até então, inclusive as pessoas utilizavam roupas sociais para ir aos jogos. Então ali dá para ver como que era essa característica das pessoas irem aos jogos. Foi um jogo festivo. Ali a gente tem a foto da Seleção Mineira, que foi quem inaugurou o estádio. Aqui tem jogadores tanto de Atlético, Cruzeiro, América e Vila. E aí a gente convidou um time de fora, o River, da Argentina, para inaugurar o Mineirão junto com a Seleção Mineira. Esse jogo ficou 1-0. Aqui conseguiram fotografar exatamente o momento do gol marcado pelo Buglé. E aí dá para perceber também que foi um jogo festivo, tanto aqui pela apresentação de danças, dos cães da Polícia Militar, a bola chegando de helicóptero. Então foi um jogo festivo. Outra coisa que eu gosto de mostrar também é que o Mineirão sempre teve cadeiras. Olha só, foto do dia da inauguração, ainda tinha cadeiras aqui, mas, claro, num lado específico do estádio, um setor específico. Os outros lugares era direto na arquibancada, porque muita gente lembra disso hoje em dia, né? Então, ao redor do estádio, atrás dos gols e na outra lateral do campo, era direto na arquibancada que os torcedores ficavam. Aqui a gente tem também placas em homenagem à inauguração do estádio, tanto do River, que foi o time que inaugurou, quanto do Palmeiras também, que foi um dos primeiros times a jogarem aqui no Mineirão, representando a seleção brasileira, inclusive.